Você lembra como era o Palmeiras na época que Abel Ferreira chutava copo, era expulso, brigava com juiz e com adversários e não com a própria torcida? Palmeiras ganhava títulos. É desse Abel que a gente quer. Óbvio, é uma brincadeira, ele foi expulso, mas vamos fazer o meio-copo aqui, rapaziada. O que importa é domingo. Domingo tem que classificar. Domingo é o jogo mais importante do ano. Mas foi um bom jogo do Palmeiras em relação a G4, G6. A gente bateu muito na tecla nos últimos 2 anos que o Palmeiras não ganhava de times que brigavam pelo G6. E eu acho que ao final do campeonato esse Fluminense vai brigar pelo G6. Então foi uma vitória muito importante. Quem me conhece sabe que eu sou muito meio copo. Eu trago elogios e críticas, sempre com muito respeito e a minha opinião. Não necessariamente vai bater com a sua, porque às vezes a gente pensa diferente. O Palmeiras fez um excelente 20 primeiros minutos, marcando em cima, posse de bola, agressividade, ofensividade, 2-0. Depois se acomodou. E isso não pode acontecer pela grandeza do Palmeiras, pela camisa e pela tática que o time tem que ter durante esse ano. O Palmeiras precisa ter um pouquinho mais do controle. Abrir um gol, 2 gols de diferença, posse de bola tem que ser nossa. E não por porcentagem na estatística pós-jogo, mas pela tranquilidade de ter um jogo mais sossegado, menos arriscado. Então o Palmeiras vencia por 2-0 e deu a bola para o seu adversário. E lembrando que hoje nós temos 2 zagueiros marcadores. O resto a gente não tem mais marcador. O Marlon Freitas, que está fazendo a função de camisa 5, ele não é um camisa 5, ele é um camisa 8. Tanto é que o gol sai nas costas dele ali, né? Uma bola que ele poderia ter tirado, não tirou, enfim. Quero fazer algumas observações aqui, alguns destaques positivos e negativos, tá? Positivo para Abel, porque repetiu o time, colocou o time titular, tem que jogar o time titular sim. Ah, o foco é contra o São Paulo, sim. Mas jogos como esse, contra o Fluminense, que é um time que eu acho que vai brigar pelo G6, é muito importante a gente ganhar, vencer principalmente dentro de casa. Então foram 3 pontos importantíssimos. O Palmeiras segue na liderança com 10 pontos, está invicto, né? São 4 jogos, 3 vitórias e um empate. E eu queria pontuar que a escalação sendo mantida, a gente só precisa alterar alguns pontos aqui, na minha opinião. 2 pontos negativos. O Maurício, agora que de fato o John Arias já chegou, já fez 2 jogos e tem um jogo muito importante que pode definir o ano, não tem condição de ser titular. O John Arias tem que entrar no lugar do Maurício. O Alan faz a função do Maurício ali, caindo um pouquinho mais centralizado, mas também indo para as extremas, e o John Arias saindo ponta. A gente precisa que saia Maurício contra o São Paulo e entre John Arias e jogue ao lado de Alan. Pelo menos essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião? Segundo, não tem a mínima condição do Kelvin jogar no Palmeiras. O Giai não é tudo isso, não é, mas o Giai, ele pelo menos defende bem. E o Giai defendendo bem, o Palmeiras precisa de setor defensivo um pouquinho mais reforçado. O Kelvin não tem condição. Se colocar eu, agora que eu emagreci, lá na lateral direita, eu vou fazer melhor. O Kelvin não tem condição. Põe o Giai. De resto, eu acho que é esse o time. Agora eu quero fazer alguns destaques aqui. Primeiro, Alan, partidaça. É um menino que joga muita bola e vai ajudar demais enquanto não for vendido, porque esse dia vai chegar e vai chegar logo. Segundo, Vitor Roque, um tanque, joga muito. Precisa ainda, isso eu lembro do técnico do Betis, né? Falou assim: ó, o Vitor Roque é um atacante excepcional. Um dos pequenos defeitos dele é a finalização, ele fica um pouco nervoso às vezes e tal. Então, de fato, ele ainda precisa evoluir um pouco essa parte de finalização, mas é um baita de um atacante, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Eu sou fã, é um tanque, difícil parar ele no corpo a corpo, né? Terceiro, Carlos Miguel. Se não fosse o Carlos Miguel, de novo, o Palmeiras não teria somado os 3 pontos. Baita partida aí do Carlos Miguel, né? Gustavo Gomes, monstro na zaga, inclusive armando. Ele armou mais do que o próprio Maurício quando ele subia pro ataque. O problema é na volta, né? Piquerez está evoluindo, ainda longe de ser aquele Piquerez que a gente conhece, mas está evoluindo. John Arias entrou, é um jogador muito diferente. Tava jogando no Wolverhampton, não é um jogador que tá voltando de lesão, ele apenas fez uma viagem da Inglaterra para cá, ele tava jogando normalmente. Tem que ser titular contra o São Paulo. De resto, é isso, vamos para cima, o que importa é domingo. De nada adiantou ganhar os 3 clássicos no Paulista se for eliminado agora num clássico. Temos que estar nessa grande final do Campeonato Paulista. Rapaziada, e quem foi na dica lá, da Staking? Ah, ó, eu dei 2 dicas ontem pra Champions League, Atlético de Madrid e Real Madrid.
Green! E hoje, vitória do Palmeiras pagando 1,7. Pô, que odd é essa? Você só encontra na Stake. Mais um green, 2 greens seguidos. Lá na Stake, quem acompanha através do @QuePalmeira sempre pega as melhores dicas. E eu vou fazer um grupo aí no Telegram em breve pra gente trocar um pouquinho mais de dicas, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Se você não se cadastrou ainda, é só você clicar no link que tá fixado nos comentários. Sempre com muita responsabilidade. Um grande abraço e segue o líder.